Olá, amigos da Info, estamos aqui hoje em mais um Infolab Responde e hoje a gente vai falar sobre dispositivos com sistema Android. A ideia desse programa é basicamente tirar as dúvidas sobre esses gadgets. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer sobre algum dispositivo com sistema Android, pode mandar aqui que a gente tenta responder na medida do possível e vambora, é isso aí. Vamos começar falando um pouquinho sobre algumas das melhores opções que a gente tem de smartphones Android no mercado nesse segundo semestre de 2014, que são o Moto Max da Motorola, que ele é um dispositivo que vem já com o sistema Android atualizado, o KitKat 4.4.4, com garantia da atualização pro Lollipop, apesar da fabricante ainda não ter liberado. E ele chega ao custo de R$ 2.200 e ele é o campeão de bateria aqui do Infolab. Nenhum outro dispositivo aguentou por tanto tempo o teste do Infolab, que consiste em reprodução de vídeos em HD com Wi-Fi e Bluetooth ativos, otimização de software desligada e brilho de tela no máximo. Esse gadget aqui ele aguentou por 12 horas e 22 minutos, o que significa que num dia de uso moderado, um uso misto, você conseguiria usá-lo sem problemas até a noite. Supondo que você tire ele da tomada logo de manhã, até a noite você deve continuar com bateria ainda. Outro produto que é do mesmo gênero, que tem uma duração de bateria bastante similar, é o Galaxy Note 4 da Samsung, que ele perdeu para o Moto Max no teste de bateria por 7 minutos. Ele durou 12 horas e 15 minutos no teste de bateria. Os processadores dos aparelhos são o Snapdragon 805, ambos são extremamente potentes, só que o Note 4 ele é um pouco maior, como você pode perceber, e ele também conta com alguns recursos adicionais, como por exemplo a caneta, que é o que caracteriza a linha Note mesmo. Temos uma pergunta aqui do Vitor Martins. Ele queria saber se a Samsung vai liberar o Android Lollipop na versão pura. Olha, Vitor, não tem muitas chances, pelo menos pelo que a gente conhece do ciclo de atualização da Samsung. Eles gostam da interface deles, eles são uma empresa grande, então por alguma razão acredito que eles tenham optado por personalizar a interface do Android. E acho bastante difícil eles oferecerem um Android puro aqui no Brasil, por mais que haja algumas versões com Android puro nos Estados Unidos e em outros países. Até porque a Samsung, na hora que ela vai disponibilizar o sistema dos gadgets deles, eles fazem uma série de parcerias com outras empresas. Então, por exemplo, com o Dropbox, com a Amazon, tem uma série de parcerias e eles mesmos têm vários aplicativos. Então, fica bem difícil disso acontecer, pelo menos é o que a história tem mostrado até agora. A gente não sabe, né? Vai que eles mudam de ideia, né? Temos mais uma pergunta aqui do Carlos Eduardo. Ele está perguntando se quem tem o iOS desde o 3GS consegue adaptar rápido ao Android. Olha, a mudança do iOS para o Android é relativamente brusca em alguns sentidos, né? Porque no Android você vai conseguir ter muito mais, muitas opções de personalização, coisa que o iOS até pouco tempo não oferecia, né? Então você vai conseguir trocar launcher, você vai conseguir instalar aplicativos de fora da Google Play ou da App Store, se você estiver mais acostumado com esse nome mesmo. E isso basicamente abre todo um leque de possibilidades para você. Nesse sentido, o Android tem uma grande vantagem. Agora o iOS ele tem uma estabilidade um pouco maior, até por conta de ser uma empresa só que oferece o sistema. Então fica mais fácil de manter um ciclo de atualizações definido e coisas do gênero, porque como o Android é fragmentado, todo mundo sabe disso, ele fica complicado, porque a atualização acaba dependendo não só da fabricante e não só do Google, depende do Google, da fabricante e depois da operadora, então fica um pouco complicado. Então, nesse sentido, você pode estranhar, assim, mas em geral a oferta de aplicativos é bastante similar, então eu acho que você não deve ter grandes problemas com isso. Eu mesmo fiz essa transição já há pouco tempo, eu passei um iPhone 5 para um dispositivo Android, e justamente porque eu sentia um pouco de falta dessa liberdade de personalizar mais o meu celular, ou então expandir a memória sem precisar trocar de aparelho, ou usar uma pulseira fitness com Bluetooth que não tinha muitas
opções para iOS nessa época que eu fiz essa transição. Então, problemas acredito que você não terá, mas você vai estranhar inicialmente, isso com certeza. Mas tem algumas launchers também que simulam o visual do iOS, então se você quiser manter ali o padrão visual, você consegue ainda para suavizar essa mudança, para ela não ser muito brusca. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. Temos... o Dark Games falou aqui que ele acha que depende da pessoa sobre se adaptar ao Android depois de usar o iOS. Sim, com certeza. É uma coisa de costume, né? Tem pessoas que gostam de mudança, tem pessoas que gostam já de usar sempre o que estão acostumadas, então vai ser realmente uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa. Mas é a mesma coisa de você fazer uma transição do Android para o Windows Phone. Você vai sentir diferença de cara, com certeza. Em qualquer sistema que você use, diferente do que você está acostumado, você vai sentir uma grande diferença. Mas a oferta de aplicativos, pelo menos dos principais, ela é igual praticamente para todas as plataformas. Por mais que ainda o Windows Phone tenha um pouco menos de opções, porque as empresas, por alguma razão, ainda não investem tanto na época do lançamento. Então os lançamentos ficam mais... chegam com prioridade para o iOS e para o Android, né? Então talvez isso é uma coisa que se sinta também de uma falta. O Carlos Eduardo está perguntando aqui se o CyanogenMod é confiável. Confiável, pode-se dizer que sim. Agora, o problema está no usuário. É um pouco arriscado esse processo de instalação não autorizada de sistemas, né? Se você não tomar cuidado, você pode acabar brincando o seu celular, que é basicamente deixando ele como um tijolo, como diz esse termo, né? Porque ele basicamente perde algumas funções e você precisa passar por uma série de procedimentos para conseguir restaurar o aparelho e tê-lo de volta como ele era, o que é um pouco complicado, né? Acaba dando uma dor de cabeça pro pessoal. Temos mais perguntas? Temos. O Vitor Martins está perguntando aqui se eu conheço ou uso algum tipo de aplicação para Android que o usuário comum não saiba. Que o usuário comum não saiba, olha, a gente normalmente usa, tudo que a gente descobre de aplicativos, a gente divulga no nosso site na info mesmo. Então, acho que basicamente não, acho que não tem nada que eu tenha um segredo do Android aqui. Tem algumas coisas que são legais, eu gosto bastante do IFTTT, que é um aplicativo que ele automatiza tarefas, né? Por exemplo, ele cria eu usei uma receita, que é como eles chamam nesse aplicativo, para criar um arquivo no Google Drive que coloca o horário que eu cheguei no trabalho e o horário que eu saí do trabalho. Então é legal de ter um registro de quanto tempo eu passei no trabalho, quanto tempo eu estou passando em casa. É uma coisa simples, mas é uma coisa que acontece de forma automática e um pequeno truque aí que você pode usar no seu dispositivo Android, mas ele também está disponível para iOS, então é o aplicativo mesmo que é a grande graça da coisa. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Temos... Olha só, o Diego Augusto está me perguntando em relação ao Moto Max, essa traseira dele, vi notícias de que ela desfia com facilidade, isso é verdade? Olha, com facilidade eu não consigo te garantir, mas nessa amostra que a gente tem aqui no Infolab já começou a aparecer alguns desses desfiamentos aí que acontecem na traseira do Moto Max. E basicamente a resposta é sim, ela desfia. Eu não consegui entender muito bem por que isso acontece de verdade. A gente aqui do Infolab até ficou discutindo e a gente chegou à conclusão de que seria uma falha de acabamento, não de construção em si. Porque se você for ver os materiais que a Motorola usou, ela usou nylon, balístico e Kevlar. E Kevlar é um material que é mais resistente que o aço, sabe? Claro, dependendo da densidade, óbvio. Mas basicamente o que a gente conseguiu constatar é que é difícil de quebrar esse aparelho. Você deixar cair ele quebrar de alguma forma. A tela também tem Gorilla Glass 3, então ajuda a dar uma proteção extra. Agora, no quesito acabamento, a Motorola acabou pecando um pouco nesse aparelho. Não sei se propositalmente, não sei se foi uma falha de design, a gente não consegue saber isso. Isso é uma coisa que fica só nos corredores lá da Motorola. O pessoal de lá de dentro com certeza sabe. Mas, em geral, esse aparelho aqui ele é bem bom. Mas a dica que eu dou pessoalmente é
usar uma capinha de proteção ou alguma coisa. Ou então, não sei, não se importar com o seu aparelho que vai ficar com essas marcas de uso. Porque, pelo que a gente notou, é quase que inevitável. Porque no dia a dia você coloca no bolso e tem um pessoal daqui da Abril que também falou que só de colocar no bolso, no dia a dia, o movimento de colocar e tirar do bolso durante o cotidiano, ele acaba gerando essas imperfeições aqui na traseira do aparelho. E é algo que é complicado, né? O aparelho custa mais de R$ 2.000, não tem capas intercambiáveis, então tinha que ter melhorado esse acabamento, né? O Moto X, por outro lado, que é um aparelho que custa R$ 1.500 aqui no Brasil, enquanto esse aqui custa R$ 2.200, ele tem várias opções de capa traseira, inclusive uma de bambu, de resina e de couro. São os materiais que eles usam na traseira do Moto X aqui no Brasil. Só que eles são mais resistentes do que os do Moto Max, o que não faz muito sentido, né? Afinal de contas, um gadget mais caro, teoricamente, teria que ser mais resistente, né? Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. Por enquanto não. Vamos falar só mais um pouquinho do Moto Max. O Moto Max, além de ele ser esse aparelho que eu já descrevi aqui para vocês, ele tem o recurso do Moto X também, que é o assistente Google Now sempre alerta, que isso é uma coisa bem bacana. Você pode falar, ok, Moto Max, e ele acende a tela, já para você dar um comando de voz para o seu aparelho e fazer tudo que o Google Now faz mesmo. Por exemplo, você pode falar, ok, Moto Max, iniciar uma playlist de músicas do Metallica no YouTube. E ele começa. Eu falei aqui, ele começou a ativar. Pera aí. Temos mais uma pergunta aqui. Nossa, eu não sei falar esse nome. Esse nome é muito grande. Zansa Videogamer 007. Depois que eu instalei o Android KitKat no meu Nexus 5, alguns jogos pararam de funcionar. Isso acontece por causa da mudança do runtime, que o Android agora está usando o ART? Olha, é bem possível que sim, e eu acho que não tem muito o que você fazer além de esperar uma atualização do seu jogo adaptada para o Android da Lollipop mesmo. As empresas estão se adaptando agora ainda ao Lollipop, muitas empresas, então é possível que você só receba uma atualização daqui 1 mês, daqui 2 meses, não dá pra gente prever, mas é uma coisa que vai depender só deles mesmos. Então é uma coisa boa de ter o sistema novo e é coisa ruim de ter que esperar pelo aplicativo se atualizar, né? Temos mais uma pergunta aqui do Vitor Heitor. Qual o melhor smartphone Android de 2014 na sua opinião? Na minha opinião, eu não vou falar pelo Infolab agora, eu vou falar a minha opinião pessoal mesmo para vocês, porque eu não estou com os dados aqui no Infolab. Depois a gente vai fazer uma galeria justamente sobre isso, mostrando um ranking dos melhores smartphones de 2014 segundo o Infolab. Mas pensando puramente no sentido de smartphone, eu gostei bastante do Moto Max. Ele é um aparelho que oferece bastante bateria, oferece performance e uma tela Quad HD. O ponto negativo dele é a câmera. A câmera dele poderia ser bem melhor, afinal de contas é um gadget de mais de R$ 2.000. Por outro lado, outro que também fiquei bastante impressionado foi com a qualidade do Note 4, que ele tem basicamente as mesmas funções, só que vem com várias outras coisas, né? Porque a Samsung tradicionalmente oferece uma série de recursos extras nos seus dispositivos, com uma série de sensores, desde o S4 que ela começou com essa onda de oferecer sensores no aparelho, e ele também tem a possibilidade de usar caneta. Então, se você precisar usar um aplicativo de anotação ou algo do gênero, isso é bem bacana. E além dele ter o recurso também presente no S5, que combina o LTE com a rede Wi-Fi. Então você consegue baixar arquivos com mais de 30 MB numa velocidade vertiginosa. Então isso esse recurso em especial eu acho ele fantástico. E eu acho que é uma coisa que as outras empresas poderiam ter aproveitado já, mas parece que eles não estão muito afim de fazer isso, né? Vamos ver se temos perguntas. Temos perguntas aqui. O Marcos Miguel está me perguntando aqui se eu acho que é melhor, uma compra melhor o iPhone 5S ou o Moto X, o novo, 2014. Olha, Marcos, é uma pergunta complicada de responder para você porque bate no seu gosto pessoal entre Android e iOS. O que você gostar mais vai ser o que vai te deixar mais feliz com a compra, sabe?
Mas basicamente os dois smartphones são muito potentes. Agora, se você olhar ponto a ponto, o iPhone 5S tem uma câmera melhor, por outro lado tem uma bateria pior. Então, câmera é uma coisa que vai pesar bastante na sua escolha nesse momento. Tem a questão do design também, que o design do iPhone, ele... Aliás, eu não preciso falar disso, né? Porque afinal de contas a Apple é reconhecida por várias marcas como uma empresa que se dedica muito ao design. Então o design do iPhone 5S em especial, ele é bem agradável, ele é ergonômico guardado as devidas proporções. O novo Moto X, ele tem uma tela um pouco maior, então se você não gosta de telas muito grandes, você pode ficar meio chateado com isso no dia a dia. Mas ele tem o chip de processamento de linguagem natural que permite que você fale, né, ok Moto X, e ele comece a te responder de certa forma se você fizer uma pergunta ou obedecer aos seus comandos de voz. Então são dois pesos, duas medidas aqui, porque afinal de contas você tem que levar em conta tudo. Então o que vai definir, acho que provavelmente para você serão duas coisas, que é preço e o sistema que você mais gosta. Agora, por preço, se a gente olhar a média de mercado atualmente, o Moto X está mais barato. Então, talvez isso pese bastante na sua escolha. Temos mais perguntas aqui, temos... O Reginato 22, e aí Reginato? Ele pergunta por que eu acho que as empresas ainda não usam o padrão USB 3.0 nos celulares. Olha, essa é uma pergunta bem bacana, mas eu acho que eles não usam em geral porque o mercado ainda não está adaptado. Tem um monte de carregadores de USB 2.0 por aí, então fica sendo complicado, né? O Note 3 da Samsung tinha esse padrão de recarga, né? Agora, como você pode observar, a Samsung voltou atrás e colocou um tradicional. Por mais que no 3.0 também funcione esses carregadores antigos, parece que as empresas têm uma certa resistência ainda com esse padrão de recarregamento. Agora, o que eles estão fazendo é aumentando a voltagem dos carregadores, especificamente no caso desses dois caras aqui, porque eles têm o suporte à recarga rápida, né? Justamente por uma tecnologia do Snapdragon 805, que é a chamada Quick Charge 2.0, oferecida pela Qualcomm. E o que acontece zerou a bateria. A gente fez os testes desses dois caras aqui com bateria zerada. O Moto Max demorou 2 horas certinho para ir de 0 a 100%, e ele tem 3.900 mAh, vale destacar isso. O Note 4 demorou menos, ele demorou 1 hora e 34 minutos. Por outro lado, ele tem menos capacidade de carga, ele tem 3.220 mAh. Então, eles estão melhorando a tecnologia junto com a Qualcomm até de certa forma. Temos mais perguntas aqui. A Motorola... O Diego Augusto está perguntando se a Motorola vai liberar a atualização do Lollipop ainda nesse ano. Ela já está enrolando. E ele falou que ele usa um novo Moto G. Olha, a Motorola, ela tem o mérito de sempre conseguir sempre atualizar seus gadgets, pelo menos os últimos lançamentos, eu estou dizendo, e com certa velocidade, até assim, com uma certa vantagem sobre outras empresas. Só que por enquanto parece que, apesar da empresa já ter anunciado, parece que muitas pessoas ainda não estão recebendo. Não sei dizer por que isso está acontecendo. A Motorola mesmo acaba tendo posições contraditórias em relação a isso. Um fala que sim, outro fala que talvez. Então a gente não tem muito como saber sobre como anda o ciclo de atualizações deles. Eles garantiram na coletiva que eles fizeram aqui em São Paulo, que teve até a presença do CEO mundial da empresa mesmo, no lançamento do Moto Max, que eles iam ofertar o Android Lollipop para os últimos gadgets deles. Então, novo Moto X, novo Moto Max o Moto Max ativou aqui. E o Moto G também, eles vão receber o Android Lollipop. Tem gente falando até de receber antes do Natal. Não sei. Eles anunciaram já nas últimas semanas que já iniciaram a disponibilização. Mas como é de forma gradual, tem muita gente que já recebeu e muita gente que não viu nem o cheiro, não sentiu nem o cheiro do negócio. Então, dá pra gente saber muito. Temos mais uma pergunta aqui. Eu esqueci o nome do cara que falou do RT. Foi o Videogamer 007. Ele falou que... não, olha só, esse aqui é o Gustavo mesmo.
Ele mudou o RT do Moto X dele e tem Angry Birds. Nada acontece. Ah, não, é 007. Desculpa, gente. Desculpa, videogamer 007. Ele mudou o RT dele do Moto X e tem o Angry Birds que ainda não roda. Sim. É justamente isso, porque na hora que eles fazem uma modificação desse nível, os aplicativos precisam se atualizar. E como, pelo visto, a Rovio não fez isso, então complicou, né? Vamos ver, temos mais uma aqui. William Hatimime. É isso, né? Se não for, desculpa, cara. A Motorola pecou em lançar o Moto G novo compatível apenas com 3G. Sim. De certa forma ela pecou porque ela fez o seguinte, pelo menos vamos pensar no sentido de custos. Eles preferiram colocar um recurso de TV digital no aparelho em vez de colocar o suporte ao 4G. Por que eles fizeram isso, não sei, de verdade. As redes 4G aqui do Brasil já funcionam, por mais que não tenham aquela velocidade incrível que a gente vê nos Estados Unidos. A empresa poderia ter ajudado a fazer isso, com certeza, dar esse push na adoção do 4G com um gadget de R$700, com boa performance e suporte a essa conexão. Isso, pelo visto, não foi uma opção dessa vez. Só que aí vale lembrar duas coisas. Primeiro que, aliás, é uma coisa que se desdobra em outra. O Moto G 2013, ele ganhou nesse ano, no começo desse ano, no mesmo dia que a empresa lançou o Moto E aqui no Brasil, eles lançaram uma edição 4G do Moto G 2013. Nossa, muito G. Então, é possível que eles lancem uma versão do novo Moto G com 4G e aí eu acho que vai acontecer uma das duas coisas. Ou eles lançam um 4G e TV digital e o preço sobe, uns R$100 pelo menos, ou então eles tiram a TV digital e colocam 4G no lugar. Mas eu acho que, pelo visto, vocês preferiam o 4G em relação à TV digital, né? O que vocês acham? Vocês consideram que a TV digital é essencial ou o 4G é melhor hoje em dia para vocês? Temos mais perguntas aqui. O Vitor Martins está perguntando quanto tempo dura a vida útil de uma bateria. Olha, Vitor, eu falei com o CEO do iFixit, você deve conhecer o iFixit, que é um site que desmonta gadgets e dá notas para facilidade de reparo e tudo mais. E ele me disse que, em média, dura 400 ciclos. Então, 400 vezes de 0 a 100 e a bateria começa já a perder a sua capacidade de gestão de energia de forma eficiente. A Apple fala que são 500 ciclos de carga, mas ele mesmo falou que ele acha que esse número é muito grande, isso não deve ser verdade. Agora, se for pensar em tempo, vamos pensar um ano e meio e a bateria começa a ficar ruim. Temos mais uma pergunta aqui. O Vitor Heitor está falando que a bateria do S4 dele acaba muito rápido. Se tem algum app que ajuda a monitorar a autonomia. Olha, tem alguns apps sim, tem uma série de apps. A gente tem até uma galeria sobre isso, aplicativos que ajudam a economizar bateria do seu smartphone. Eu não vou lembrar de nenhum agora, eu vou depois respondo para vocês aqui, coloco no link no vídeo no YouTube. Mas o problema do S4 era um dos problemas do S4 era esse mesmo, duração de bateria que não era muito longa. O S5, por outro lado, ele já ganhou teve um grande avanço nesse sentido. No teste do Infolab aqui, se eu me lembro bem, e eu acho que eu me lembro, ele durou por 9 horas e meia reproduzindo vídeo com Wi-Fi Bluetooth ativo. Claro que tem uma série de coisas, né? O aparelho a tela não aumentou nesse caso, né? Ela continuou nas 5 polegadas, a capacidade da bateria aumentou um pouquinho e a gestão energética em geral melhorou do S5. Então acabou que ele é um gadget com maior autonomia de uso do que o S4, o que faz sentido, afinal de contas, ele é um produto mais novo, né? Temos mais alguma pergunta aqui? Não? Então, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, alguma dúvida sobre dispositivos Android, deixa sua pergunta aqui que eu respondo para vocês e é isso aí. Obrigado. Até mais.